Olá, se você não entende nada de astrologia, caiu aqui de paraquedas, ou se você domina as técnicas mais avançadas sobre astrologia, esse vídeo serve para você. Na verdade, você nem precisa acreditar em signos, muito menos saber onde está o Sol, a Lua, etc. Eu vou apresentar neste vídeo uma das técnicas mais poderosas para compreender o futuro, para entender ciclos, e você só precisa saber a sua idade. É isso mesmo. E mais, é uma ferramenta que te dá possibilidades de planejar a vida toda, de compreender os ciclos em toda a sua existência. Parece mágico, né? Mas é fato. E eu vou demonstrar para você, inclusive, vou compartilhar a minha tela mostrando as idades e você pode checar com as idades do passado para você verificar que realmente a técnica funciona. Eu estou falando da ferramenta chamada Profecções, progressão do ascendente, para quem conhece um pouco mais de astrologia. O nosso bate-papo hoje vai ser dividido em basicamente 3 etapas. Numa primeira etapa, eu vou apresentar alguns conceitos básicos, fundamentais de astrologia, principalmente sobre as casas astrológicas. Não se preocupe, você não precisa entender de astrologia, é muito simples. Na segunda etapa, eu vou falar para o público em geral que não entende nada de astrologia e que precisa apenas saber a idade. Você só precisa se lembrar que idade você tem, muito fácil, né? E na terceira etapa, eu vou entrar em especificidades mais avançadas para os astrólogos, estudantes de astrologia que me acompanham. Beleza? Vou compartilhar a minha tela aqui para facilitar a dinâmica, né? Muito bem. Então, deixa eu botar aqui a minha tela um pouco maior para vocês acompanharem. É isso mesmo. Então, aqui está a estrutura de um mapa astrológico. Não precisem prestar atenção nos signos que estão aqui, porque eu não vou falar de signo hoje, não interessa nesse momento o signo, o que interessa são ciclos, são idades. Porém, eu preciso explicar um pouco da estrutura de um mapa astrológico. O mapa astrológico, ele é composto por planetas, que não estão aqui, porque esse não é um mapa astrológico, e os planetas estão em determinados signos. E também em determinadas casas astrológicas. É esse ponto aqui que nos interessa. A gente não vai prestar atenção nos planetas que estão aqui nesta região central. Geralmente, no mapa astrológico, os planetas estão localizados aqui nessa região da mandala. Então, o importante é você saber a sua idade. Esses números que estão aqui são as idades na nossa existência. Então, como que funciona esta ferramenta? Então, primeiro, vamos compreender aqui o que representam as casas astrológicas. Então, a estrutura do mapa astral é feita em 12 setores. Então, a gente pode começar daqui do ascendente, que também é conhecida como casa de número 1, e aí o sistema vai até a casa de número 12. Cada casa representa um setor da vida. Para facilitar a compreensão de um modo bem breve, imagina uma cena de teatro, uma peça de teatro. Existem os atores, que são os planetas, né? Existem
os signos, que é o texto, o como esses atores manifestam ali a dinâmica no teatro, e existe o palco. Então, o palco seria as casas astrológicas, as áreas da vida. Os signos seria o texto, como os atores atuam, e os planetas, os atores. Então, de um modo mais direto, quem, como e onde. Quem são os planetas, como são os signos e onde são as casas astrológicas. Então, o mapa astral é baseado nisso. Se a gente sabe o que, como e onde, a gente acha algumas respostas, acha alguns porquês. Mas não é o objetivo hoje aqui falar de um mapa astrológico, só para você que nunca viu astrologia na vida, compreender um pouco da estrutura do mapa astral. O que nos interessa hoje são as casas astrológicas, ou seja, a terceira parte, o palco da vida, os setores da nossa vida. Então, são 12 os setores. Se você pegar um dicionário, todas as palavras do dicionário, em tese, encaixariam em algum desses setores, que são as áreas da vida. Por exemplo, você quer saber da grana, do dinheiro, das finanças. É o setor de número 2. Você quer saber sobre relacionamentos afetivos. É a casa de número 7. Você quer saber da carreira. É a casa de número 10. E assim sucessivamente. Então, a gente precisa entender aqui nesta técnica os setores para saber a sua idade, a idade em que você está e em qual setor você está na astrologia. Esse em destaque aqui não representa nada, é simplesmente porque eu coloquei o meu mapa como referência e eu estou nos 43 anos, então eu estou passando aqui por um ciclo de casa 8, que foi uma idade parecida com 31 anos. Aí vocês já começam a entender a dinâmica da técnica. Ou seja, é uma análise de ciclo a cada 12 anos. Talvez a que mais faz sentido de todas as técnicas astrológicas envolvem ciclos, porque a vida é cíclica. Tem o ciclo de um dia, tem o ciclo de um ano, tem o ciclo da Lua, que são 28 dias, o ciclo de Vênus, que são 9 meses, o ciclo de Saturno, que são 29 anos. Ou seja, a vida é cíclica. O dia e a noite é um ciclo. Então, talvez um dos ciclos, talvez não, com certeza, o ciclo que mais faz sentido em ferramentas de previsões astrológicas é o ciclo de 12 em 12 anos, que tende a se repetir. E é claro que quando a gente fala de repetição, né, não significa que irão acontecer as mesmas coisas, mas aquelas áreas da vida estarão em atividade a cada 12 anos. Muito bem. Todos nós nascemos aqui. Então, ascendente significa nascimento. Como que se descobre o ascendente? Através do horário de nascimento, a Terra está girando, né? Então, a cada 2 horas, ou seja, 24 horas, que é o giro completo de rotação da Mãe Terra, a cada 2 horas troca o ascendente. Então, todos nós temos lá um ascendente. Não precisa saber o seu ascendente, a menos que você queira fazer um mapa astrológico depois. Só para explicar que o ascendente é a Terra, e que troca a cada 2 horas, e todos nós temos um horário de ascendente. Por exemplo, temos um horário que vai representar um ascendente, melhor dizendo. Então, o meu ascendente é Gêmeos, né, cujo planeta que rege é Mercúrio. Na segunda etapa, para os astrólogos ou estudantes de astrologia, eu vou explicar melhor isso daqui. Agora,
O foco é entender qual idade que você está e o que representa cada ciclo, cada casa, primordialmente. É o setor de foco, é a área de foco, é a idade de foco. Então, vamos começar pela casa de número 1. Então, aqui é casa 2, 3, 4, até a 12ª, assim sucessivamente, né? Então, casa de número 1 coincide com ascendente, então foca apenas aqui na idade. Então, daqui até aqui, a gente não tem nenhum ano de vida, são os primeiros 365 dias. Aí a gente faz um ano de vida aqui e assim segue a vida. Então, nós vamos focar aqui, ó. Se você está com 12, que provavelmente não, né? Nem é permitido assistir em vídeos aqui com essa idade. Então, vamos partir do 24, 36, 48, 60, 72 e assim sucessivamente. Se você tem mais, é só somar 12, tiver aqui na próxima etapa, né? 84 seria. Muito bem. Então, se você está nessas idades aqui, você está num ciclo de casa 1. E aí, o que provavelmente está acontecendo com você? Primeiramente, a gente tem que lembrar que os ciclos se repetem numa oitava maior. Claro que a gente vai evoluindo. Uma coisa é ter 24, outra coisa é ter 36. Há um amadurecimento muito grande aqui nesses 12 anos. Mas o que ocorre é um ciclo de renascimento. A gente não nasce aqui a 0. Aos 12 a gente renasce. Aos 24, aos 36. Inclusive aqui nos 36 é muito forte porque coincide com um outro ciclo, que é o ciclo de intersecção entre a Lua e o Sol, né, que a gente chama ali de nodos, os nodos lunares, eles têm um ciclo de 18 anos e alguma coisa, que vai coincidir aqui com o 36, o segundo ciclo. Então, se você está nessas idades, é um ciclo de mais atenção ao corpo físico. Então, há uma preocupação maior com a personalidade, com a aparência. Então, são 2 fatores principais aqui para a gente aproveitar, né, a técnica. Então, é um ciclo, primeiro, de renascimento, de recomeço, né, de nova vida, de novas experiências, né, e também é um ciclo em que a gente fica mais preocupado com a nossa aparência física, mais vontade de cuidar do corpo físico, vontade de mexer no corpo, de se apresentar de um modo diferente. É um ciclo de grande transição, de recomeço. Então, de repente, a gente vem na vida de um jeito e aí a gente muda tudo, a gente se apresenta para o mundo de outra forma. E é um ciclo, repito, de muita preocupação, inclusive com a saúde física, porque a casa de número 1 representa o corpo físico. Em termos psicológicos, representa a personalidade, o nosso jeito. E se a gente vai para uma outra análise mais prática da vida, é também um setor, uma casa, em que a gente tem uma preocupação maior com o nosso corpo físico, com a nossa aparência. Por quê? Porque o ascendente é aquilo que a gente mostra para o mundo, ou aquilo que o mundo enxerga na gente. Então, a casa de número 1, que coincide com o ascendente, né, é um ciclo em que a gente tem esta atenção maior à nossa personalidade e é um ciclo de recomeço.
Legal? Pegaram? Depois eu vou explicar na segunda etapa do vídeo, né, que tem um planeta que rege aqui, e esse planeta rege outros setores. Então, dá para fazer uma concatenação. A gente nunca está único, exclusivamente, num setor. Esse é o principal. Para quem conhece o mapa astrológico, aí é a segunda etapa do vídeo. A casa de número 2 é a casa da grana, como eu já disse, do financeiro, das conquistas, da materialização. Então, se você está com 13, 25, 37, 49, 61, 73, são ciclos em que você tem aí a possibilidade de ou se preocupar muito com o departamento financeiro e ou ter muitas conquistas financeiras. Então, é um ciclo de materialização, de ganhos, de conquistas. Então, a área financeira, ela prepondera nesse ciclo, nesses ciclos aqui. 25 anos a gente quer conquistar, construir, realizar, materializar. No 37 mais ainda, depois nos 49 está chegando já aos 50 anos, né? E aí a gente quer realizar, fazer e acontecer. Então, é um ciclo em que, inclusive, é favorável momentos de maior prosperidade material. Ou, como eu disse, de muita preocupação com os recursos financeiros. Em seguida, vamos para o ciclo de casa 3. O ciclo de casa 3 é um ciclo em que a gente fica focado em trocar conhecimento. Ou seja, ensinar. Então, para quem está na área da educação, por exemplo, ou palestrante, é um ciclo para ensinar. 14, 26, 38, 50, 62, 74. Então, essas idades aqui a gente quer ou ensinar, para quem já está na bagagem aqui dos 62, por exemplo, tem muito a ensinar. Aos 50. Quem está aqui nos 26, é o período de fazer cursos, de aprender, de estudar, de trocar ideias. A casa 3 é a casa da comunicação, é a casa dos aprendizados, preferencialmente aprendizados mais rápidos. A casa 3 também é correspondente às viagens mais curtas. Então, é um ciclo em que também a gente fica mais propício a fazer algumas viagens rápidas. A casa 3, ela também representa os irmãos. E aqui não vale só os irmãos de sangue, são os brothers, aqueles também, porque muitas vezes a pessoa não tem irmãos de sangue, e aí ela tem gente que ela se afiniza muito. É diferente de amigo. Aqui são aquelas pessoas que a gente considera como se fossem irmãs mesmo, irmãos da gente. Então, a casa 3 é um ciclo nessas idades aqui, a gente fica mais conectado com os irmãos. Ou também os vizinhos, ou seja, é quem está próximo. Gente que está próximo, a gente tem uma necessidade de trocar, de intercambiar ideias, principalmente. Pegaram? Em seguida, nós vamos aqui para o ciclo de casa 4, 27, 39, 51, 63, 75. Então, se você está nessas idades, você está num ciclo de casa 4. A casa 4 é a casa das raízes, da família, do passado. Então, quando a gente está nesses ciclos aqui, prioritariamente a gente sente a necessidade de se conectar mais com o lar, com a família, ou construir um lar, ou voltar para a casa dos pais, pode acontecer também, se reconectar mais com os pais, ou ter que resgatar alguma questão ancestral, pode acontecer muito aqui, alguém nos 27, nos 39,
de repente sente uma vontade de investigar as raízes, de entender quem foi vovô, vovó, bisavó, quem, por exemplo, tem algum familiar perdido nesse período aqui também pode reencontrar. Então, há essas diversas possibilidades de retornar ao lar. Pode acontecer também nesse ciclo aqui de um retorno à terra natal, voltar a viver onde você vivia tempos atrás, e também um resgate de questões do passado. Então, a casa 4 tem a ver com as bases, com as raízes. Aqui também, nesta técnica, a casa 4, ela simboliza, né, o pai. A casa 10 vai simbolizar. Nessa técnica, a astrologia moderna inverte, tá? Aqui é uma técnica de astrologia tradicional. Se você é estudante ou astrólogo, astróloga, é importante prestar atenção que há aqui uma conexão nesta técnica com o pai na casa 4 e não a mãe. O pai aqui e a mãe na casa 10. Então, há um vínculo maior nessas idades com o pai. Beleza? Vamos para o próximo ciclo. Ciclo de casa 5. Se você está aí com 28, 40, 52, 64, 76, assim sucessivamente. É um ciclo de conexão com a criança. E aí a palavra criança, ela tem uma amplitude enorme. Se você não é pai, não é mãe, é a sua criança interna. Aí tem a ver também com criatividade, com inventividade, com talento. É um ciclo em que você quer mostrar para o mundo aquilo que você faz de melhor. E aí, por que tem a ver com as crianças também? Porque provavelmente quem pare uma cria é a coisa mais importante que ela realiza na vida. Então, a casa 5 é a casa da criatividade da criança. Para quem, né, aí está na captura de uma parceria amorosa, esses ciclos aqui, né, eles são favoráveis também para o namoro, que a gente fica cheio de alegria, cheio de criatividade, e um dos lugares onde se manifesta a criatividade é no namoro. Então, eu costumo dizer que brincadeira de gente grande é beijar na boca. Então, a criança quer brincar, quer se divertir. A casa 5 também, quem está nesses ciclos aqui, são ciclos de elevada fertilidade. Então, é muito comum as mulheres parirem aos 28 anos, ou engravidarem ou parirem, porque aqui pode acontecer os dois. Então, pode engravidar aos 28, parir aos 29, ou pode engravidar nos 27, parir nos 28. Então, esse ciclo aqui são ciclos muito férteis. Então, quando eu falo fertilidade, tanto na questão física, né, para gerar, tanto isso vale para o homem e para a mulher. Quando eu falo parir aqui, independe do gênero, né? Porque o casal pare junto, né? É ampla esse verbete que eu estou usando aqui. Então, nesse ciclo, né, é um ciclo de muita fertilidade, tanto no campo das crianças, como também no campo das ideias. Então, a criatividade fica aflorada aí para usar o talento, é a casa do talento. Em seguida, nós vamos para a casa de número 6. Esse já é um ciclo mais desafiante, tá, galera? Casa 6 é um ciclo que tem a ver aí com limpezas, com faxinas. Só para recordar, o sexto signo do zodíaco, para quem faz a correlação, nem sempre essa correlação ela faz sentido. A astrologia tradicional não gosta desta correlação de relacionar as casas aos signos, mas em alguns casos a gente pode, para facilitar o entendimento, a gente pode fazer essa associação. O sexto signo do zodíaco é Virgem, né? Então, Virgem é o signo da ordem, da organização, da higiene. A palavra higiene é a palavra mais importante em saúde.
Inclusive, os virginianos têm uma conexão forte com a saúde, com a limpeza. Então, quem está num ciclo de casa 6, 17, 29, 41, 53, 65, 77, é um ciclo para botar a casa em ordem. É isso mesmo. Então, pode haver ali, né, desafios envolvendo saúde, porque o corpo está precisando de, né, uma limpeza, de uma faxina. De repente, a gente vem com hábitos aí, extrapola aqui na casa 5, né, se diverte em demasia, e aí, aqui, né, no ciclo seguinte, é o tempo de fazer a limpeza, de organizar. Isso vale tanto para o nosso corpo físico, também ao ambiente em que a gente vive. Então, é importante também refletir em que nesses ciclos a gente tende a ficar mais chato no que se refere à organização, à ordem. A casa 6 também tem a ver com o trabalho, né, com o cotidiano. Então, a gente também fica aí mais propenso a querer uma organização maior do dia a dia, do cotidiano, da agenda, por exemplo. Enfim, é um ciclo para limpezas em todos os aspectos, mentais, emocionais, físicos e também organizacionais do nosso dia a dia, da nossa casa, do nosso trabalho. Beleza? Em seguida, nós vamos... Deixa eu beber uma água no meio do percurso. Falando em saúde, né? Água limpa. Então, casa 7, como eu disse lá no começo do vídeo, é o ciclo de relacionamentos. Aqui, a casa 5, eu falei do namoro. Então, as brincadeiras íntimas a sexualidade estão conectadas aqui mais com a casa 5. A casa 7 já tem a ver com o contrato, casamento, aquele relacionamento que você vai morar junto, parceria duradoura, uma sociedade empresarial, que também casa 7 representa também as associações no geral. Então, que a casa 1 é o eu, a casa 7 é o outro. Esse é um sistema muito perfeito, o sistema astrológico. Então, a casa 7, 18, 30, 42, 54, 66, 78, são períodos muito favoráveis, por exemplo, para se casar, para estabelecer uma sociedade. É muito comum, né? As pessoas se casarem aqui na faixa dos 30 anos. Aí chega nos 40 anos, troca de relacionamento. Brincadeira, né? Mas acontece muito, né? É um período em que o setor aqui das parcerias, né, fica em atividade. Lembrando, né, que aqui também, casa 7, essa é uma técnica de astrologia antiga, tá? Isso aqui é lá do século 2, 3, bem no começo dos desenvolvimentos astrológicos. E aí muito desse conhecimento é perdido. Muita gente, a maioria mesmo astrólogos renomados, esquecem que a casa 7 é a casa do estrangeiro, lá da morada longe, que a casa 9 é mais comum, né, nós astrólogos associarem a casa 9 às viagens, mas a casa 7 tem a ver não só com a viagem, mas principalmente com ir morar no estrangeiro. Coincidentemente, só para vocês terem uma ideia que funciona, a astrologia funciona. Meu aniversário de 30 anos, eu passei, adivinhe, na Irlanda. Foi a primeira viagem internacional. 18 de março, né, de 2008. Né? Eu quis ir com 18 anos, mas não foi possível. Eu tinha que ganhar dinheiro, faturar primeiro, porque né, eu que tive que conquistar as minhas coisas. Isso está no meu mapa astral também. Né? Eu que tive que correr atrás de tudo. Meu primeiro carro eu comprei com 19 anos, fruto do meu trabalho à vista. Né?
Ó, a casa 2 com a 8 aqui, ó, que tem a ver com financeiro. A casa 2, né, financeiro, em astrologia, a gente trabalha, né, sempre com um eixo. Então, a casa 8 tem a ver com investimentos. Então, o veículo é um investimento. Com 19 anos, eu adquiri um veículo, fruto do meu trabalho. Então, o dinheiro que eu ganhei aqui, que eu queria fazer o intercâmbio, não era para mim, né? Eu tinha que trabalhar. Inclusive, tinha que ajudar em casa, tinha que mandar grana lá para a galera. Eu sou o mais velho de 5 irmãos, tinha que mandar a grana lá para ajudar, né, os meus pais e os meus 4 irmãos mais novos. Então, só foi acontecer, né, depois, no 30 anos. Então, foi minha primeira viagem internacional. Olha que interessante. Eu tenho Sagitário na 7 que corrobora. Aí que entra outra parte da leitura do mapa. Veja como a astrologia funciona. No meu aniversário de 30 anos, eu estava lá na Irlanda. Do nada, que nada é do nada, nessa época eu não tinha conhecimento astrológico profundo, mas do nada eu trabalhava numa empresa bacanérrima, estava assim no auge, na crista da onda, como executivo do mundo corporativo, e eu simplesmente chutei o pau da barraca, ninguém acreditou e piquei a mula para a Irlanda, para Dublin, onde eu morei lá 6, 7 meses. Então, a casa 7, além das parcerias, dos relacionamentos, tem a ver também com ir morar no estrangeiro. Não é viajar, é ir morar. Eu fui morar na Irlanda com 30 anos de idade, né? Então, muito interessante refletir um pouco, né, sobre essa dinâmica aqui das idades. Em seguida, a gente vai aqui para a casa de número 8. A casa de número 8 é um dos setores, é uma das idades, eu posso dizer, por experiência própria, uma das idades mais desafiantes que existem. 19, 31, 43, 55, 67, 79. Porque a casa 8 é aquela casa dos mistérios. Na astrologia antiga, ela é até chamada da casa da morte, né? O 8º signo do zodíaco é Escorpião. Então, é um ciclo de renascimento, mas não é como esse daqui. Esse aqui é um renascimento, casa 1 é a ascensão. Aqui é o fundo do poço. Aqui é a escuridão, é renascer das cinzas, é a fênix, é quebrar tabu, é enfrentar o medo, é enfrentar os mistérios. Aqui acontecem experiências inimagináveis, né? Por exemplo, eu estou aqui no 43, né? Bem nesse período nebuloso, cabuloso, de pandemia, sabe, de coisas que se eu contar para vocês, vocês não acreditam que aconteceu comigo durante esse ciclo. Porque todos nós estamos no jogo, ninguém escapa. Fato de... Eu já estava preparado, liguei para o meu irmão, falei, ó, no 43 vai acontecer isso, isso, isso. Avisei com 2, 3 anos de antecedência, eu já estava me preparando aqui para o 43. E me surpreendeu além do que eu imaginava, porque veio a pandemia, por exemplo, né? Que eu também já tinha conhecimento, supunha que teríamos no 2020-21, né, aí um período cabuloso, e coincidiu com o ciclo de casa 8 na minha vida, né? Coincidentemente, no mesmo período que eu tô no 43, meus pais no 67. Então já viram, né? Então tive que logo depois aí depois que passou 2020, esse ano eu fui 3, geralmente eu vou visitar os meus pais, né? Uma vez por ano, e tem ano que eu não vou. 2020 eu não fui. 2021 fui 3 vezes lá para trabalhar questões misteriosas envolvendo os meus pais. Está tudo resolvido, graças a Deus, né? Mas é um período realmente nebuloso. Essas idades aqui são
É um dos mais difíceis. São 3 mais difíceis, já avisando, mais desafiantes. É claro que vai depender muito do mapa de cada um, que é a segunda etapa lá, né? No geral, né, é desafiante para todo mundo, mas sempre há exceções. Se a pessoa tem esse setor muito forte no mapa natal, aí mitiga, fica mais leve. Mas voltando, setores de maior desafio, casa 8, essas idades aqui, casa 6 e casa 12. São as idades mais desafiantes que a gente tem que se preparar aí para enfrentar, porque a vida é feita de ciclos. Ninguém vive uma vida ascendente, maravilhosa a vida toda. A vida tem os ensinamentos e alguns são na base da dor e do rigor, e essas idades aqui não são fáceis. Estou quase vencendo. Começo do ano já vou para o 4.4. Graças a Deus. Agora, temos que lembrar também que muitas vezes, né, que é o outro lado, eu nunca aprendi tanto na minha vida como nesse ciclo aqui. Entendeu? Então a gente vai no quinto dos infernos lá, abraça o diabo, e aí tem também um aprendizado. Entendeu? A gente fica mais forte, mais corajoso. Entendeu? Então, tudo tem 2 lados. O importante é compreender aqui que é o ciclo da fênix, né? A gente precisa arrancar com o bico parte da própria pele, né, para continuar. Em seguida, né, vamos aqui para o ciclo de casa 9. 20, 32, 44, 56, 68, 80, né? Então, essas idades aqui são idades em que a gente tem aí uma expansão de consciência, uma elevação. Aqui já são ciclos mais favoráveis para viagens. Por exemplo, nos meus 44 anos próximo, eu vou fazer uma viagem para participar do maior congresso de astrologia lá em Denver, no Colorado, que era para ter acontecido aqui, mas não aconteceu por conta da pandemia, né? Então, aqui também eu acreditava que fosse rolar quando eu fiz as minhas previsões, porque também tem a ver com o estrangeiro, né? Mas aí foi adiada aqui e ficou agora para 2022, que eu vou estar com 44 anos. Já está tudo certo, visto, tudo aprovado, nos Estados Unidos, nunca estive nos Estados Unidos. Então, eu sou membro da Organização Internacional de Astrologia, ISA, né? É o nome da instituição. E aí vai ter o Congresso Internacional de Astrologia lá em Denver, no Colorado, no segundo semestre de 2022. Estarei com 44 anos, ou seja, um período favorável para essas buscas mais longínquas. Imagina, são 7 dias o congresso, fecha-se o hotel, mais de 800 astrólogos, palestras o dia e noite inteira, só vai dormir e o dia inteiro estudando, né? A gente tem que lembrar, muita gente subestima a astrologia. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mostrando a lista de PhDs, de doutores que existem estudando isso daqui, que é uma coisa muito séria, mas muito mais séria que a gente nem imagina, entendeu? Então, é algo que muitas vezes o mundo esquece. O mundo não tem noção da potência, da força que é esse conhecimento e da profundidade e das cabeças dos grandes mestres e doutores que estudam isso daqui ao redor do mundo. Então, a casa 9 é uma casa dessas buscas elevadas. Aqui tem a ver com a espiritualidade, que é um ciclo, essas idades são ciclos para cuidar melhor da espiritualidade. A casa 9 tem a ver também com o esporte, a prática de esporte, porque é a busca. Casa 9 é a casa da busca. A busca ela pode ser, por exemplo, eu vou lá estudar astrologia, conversar lá, trocar uma ideia com grandes personalidades como Rick Lavin, né, Robert Hand, essa galera toda tá lá, todo ano, né?
de tempos em tempos, né? Não é todo ano que acontece. Acontecem esses eventos assim. Então, é a galera que publica livros, que tem dezenas de livros publicados. Então, casa 9 tem a ver com doutorado, tem a ver com especialização, tem a ver com a alta performance do corpo, né? Ou seja, o esporte. Então, são ciclos de casa 9 nessas idades aqui. A gente quer extrair o máximo do nosso potencial. E muita conexão também, né, com as viagens e a espiritualidade, porque é uma das formas da gente buscar. Se junta uma viagem com espiritualidade, uma viagem para a Índia, então nessas idades aqui é muito comum alguém dessa seara nossa fazer imersões, viagens aí para a Índia, por exemplo. Em seguida, vamos para a casa 10. Casa 10 é a carreira, a reputação. Veja que aqui é o 21, 33, olha a idade do Cristo aqui, está no topo. Não é à toa 33, são idades de ápice. Ou seja, aqui é para brilhar, para ocupar o topo da montanha. Aqui é ascensão profissional. Aqui é se estabelecer no topo, né? Carreira, casa 10, reputação. Lembrando que na astrologia antiga, né, que é a que eu mais pratico, a casa 10 também tem a ver com filhos. É isso mesmo. Não é só a casa 5 que tem a ver com filhos, tá, galera que estuda astrologia. Então, esses ciclos aqui, 21, 33, 45, 57, são muito férteis também, tá? Ou seja, a mulher e o homem podem parir aqui ou podem engravidar aqui. Muitas vezes eu falo para as mulheres, algumas que têm um ciclo mais tardio, você é fértil até os 45 anos. Então, são idades, é uma idade de muita fertilidade, porque a casa 10 é o que a gente produz para o mundo, o que a gente gera para o mundo, que tem a ver com a carreira, mas tem a ver também com os filhos. Então, um ciclo de muita ascensão na vida. Em seguida, a casa 11. A casa 11 é a casa dos grupos, do coletivo, dos amigos, da galera, das ONGs, do social. Então, aqui, 22, 34, 46, 58, 70, são idades em que a gente sente vontade de se socializar mais, de interagir mais com o mundo, de se conectar mais com o mundo, de acessar novas tribos, conhecer novas pessoas, de renovar a network, né? A rede de relacionamentos, a rede de contatos. Idades muito bacanas aqui para expansão, né, aí das conexões. É um período também que a gente pode se conectar mais com os amigos, com a galera, com os grupos no geral. Em seguida vem, né, o ciclo ali de sombra, porque se a gente nasce aqui, o ascendente é aqui, é o nascimento. Aqui o que é? Aqui é o pré-nascimento. Por exemplo, quem estuda astrologia, a gente sabe que, principalmente a astrologia kármica, a casa 12 aqui é a casa do pré-nascimento. Por exemplo, quem estuda astrologia sabe que muitos planetas, dependendo dos planetas que estão aqui, a gente pode ter um entendimento de como é o parto, como foi o parto, ou seja, é a preparação para descer nesse planeta, para encarnar aqui. Então, as idades de 23, 35, 47, 59 e 71, talvez dos 3 ciclos seja o mais desafiante de todos. É isso mesmo. Porque aqui, a casa 12 tem a ver com piração mental ou psíquica. Então, são ciclos. Vou só lembrar aqui uma situação que me veio na cabeça. Sérgio Moro, né? Não tem nada contra nem a favor, tá? Só para relembrarmos aqui. Ele caiu do pedestal aqui com 47 anos. Viu a carreira, pirou o cabeção nesse período aqui. Entendeu? Tinha 47 anos. Ou seja, qualquer um está sujeito a entrar num ciclo de sombra. Aqui a gente não enxerga, porque está escuro. A gente vai enxergar aqui na casa 1.
salvo exceções. Tem gente na casa que está em ciclo de casa 12 que transcende. Gente que tem a casa 12 muito forte, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, o pessoal que está aqui com missão na casa 12. Então, nesse momento, se a pessoa já trabalha com isso, ela pode ter, assim, uma iluminação, né? São períodos, porque em astrologia é assim, tudo tem, aliás, em astrologia não, em tudo tem dois lados. Então, vai depender de como que a gente usa a vibração que está acontecendo. Ou você é parte da solução, ou você é parte do problema, né? Então, por exemplo, nesses ciclos aqui, você pode ser convidado, convidada a cuidar da sanidade psíquico-mental de pessoas, e você trabalha com isso. Então, você pode adquirir novas ferramentas, novos conhecimentos para transcender, para ajudar o outro. Ou você pode se tornar parte do problema e pode parar no psiquiatra, pode parar no psicólogo, porque é um período em que a cabeça fica muito confusa. Faz sentido? Dá uma olhada aí essas idades, tá? Se você quiser saber onde eu puxei essa tabelinha, eu tenho outras tabelas, né? Mas essa daqui eu puxei no astrosic.com. Está disponível gratuitamente, qualquer um pode entrar lá e acessar. É um dos lugares que eu recomendo para se olhar o mapa astrológico. astrosic.com é a referência de onde eu tirei essa mandala das profecções. Agora nós vamos para a segunda etapa, agora já é um conhecimento mais avançado, né? Agora quem não entende de astrologia pode também captar, né? Se entra no site aí, em algum lugar, puxa o mapa, se nunca esteve com astrólogo, ou vai lá, pega, resgata o seu mapa. A maioria de nós faz o mapa astrológico, deixa aquele negócio lá. O ideal, galera, é fazer o mapa e ficar acompanhando ali, entendeu? Acompanhar os astrólogos diariamente, falando alguma coisa, para você, né, não abandonar. Às vezes eu pego pessoas que eu atendo e a pessoa fez o mapa 20 anos atrás, ela vai lá no baú e resgata aquilo, nunca mais olhou, nem lembra mais o ascendente, lua, nem nada. O ideal é a gente ir acompanhando, tá? Então agora é uma parte mais para os alunos de astrologia, para os astrólogos. Em astrologia a gente sabe que há o conceito de regente. Então veja, cada planeta, né, rege 2 signos, exceto o Sol e a Lua, que regem um signo só, especial. Então, o Sol rege Leão, a Lua rege Câncer, né? É claro que isso daqui também você pode estender para o ascendente, eu não vou entrar nessa seara hoje, né? Pode estender para outras possibilidades, né? Aqui, vou até mostrar, né? Aqui na mandala. Então, a gente pode ter a profecção, né? Não somente do ascendente, também a gente pode profeccionar, nem sei se existe esse verbo, né? Ou progredir, porque eu acho que a tradução pode ser progredir também, né? O meio do céu, o sol, a lua. Então, o AstroSeek, ele traz, né, essas possibilidades. Então, aí no ciclo aqui, né, o comandante do meu ciclo é Saturno. Então, Saturno é o comandante do meu ciclo aqui. Por quê? Porque é um ciclo de casa 8, onde eu tenho Capricórnio. Saturno é o regente de Capricórnio e é o regente de Aquário. Então, o meu 43 e o meu 44 são regidos são comandados na profecção, nessa técnica, é uma técnica, tá? Quando eu faço análise de ciclos, eu uso profecções, progressões, revoluções e trânsitos, e prolunem mais algumas outras coisas, tá? Uma andorinha sozinha, como diria o meu professor Newton Schultz, né? Um dos meus professores, né? Salve Newton Schultz, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, não é?
Então, o ideal é usar aí... Essa é a minha técnica favorita, por isso que eu estou aqui compartilhando, né? Eu vou soltar o mapa, as previsões para 2022, e eu vou recomendar que juntem as previsões de 2022 com esse vídeo meu aqui, falando, né, das profecções que nos auxiliam muito a entender o ciclo pelo qual estamos passando. Então, aí entra o conhecimento astrológico da regência. Então, se você está num ciclo, como eu, por exemplo, aqui, de 43 anos, significa que tanto a minha casa 8 como aqui em casa 9 estão ativas, porque o planeta Saturno rege os dois setores. Então, eu tenho Saturno, não está aqui, mas eu tenho Saturno na casa 3. Então, a minha casa 3 também está ativa. Então, você que é estudante de astrologia, que é astrólogo, astróloga, você deve, no ciclo, verificar, né, que signo que cai ali, tá? Qual é o signo? Então, você vai lá, uma hipótese. Você está com 34 anos, aí você vai olhar, vou sair um pouco do meu mapa aqui, tá, gente? Então, você vai lá no 34. É Áries que está aqui. Quem é o planeta que rege Áries? Marte. Aí tem que olhar onde está Marte e tem que olhar o eixo que corresponde a Escorpião. Marte rege Áries e Marte rege Escorpião. Então, esse setor vai estará ativo. Se você tem Marte em Áries e Marte em Escorpião, aí serão dois setores mais ativos. Se você tem Marte, como eu, por exemplo, aqui em Câncer, né? Aí seriam, então, na minha idade aqui de 46 anos, Marte é o ator que vai estar em evidência. Lembra do ator lá atrás do planeta? Então, Marte vai ativar a minha casa de número 2, a minha casa de número 11 e a casa de número 6. Então, no ciclo 46 anos, esses três setores estarão em evidência. Entenderam? Então, vou repetir. Você olha o setor lá, né, qual que é o signo, aí você verifica o planeta que rege o ciclo, você analisa os dois signos que ele rege e a casa onde ele está. Então, pode acontecer de ter dois setores ou três setores em evidência. E aí você concatena e você sabe que aqueles três setores ali estão, né, aparecendo mais na sua idade. Lembrando que a Lua rege um signo só, e o Sol também, né? Aqui também dá para estender, né, para exaltação, né? Então, por exemplo, no meu caso, Saturno se exalta em Libra, né? Casa 5. Então, dá também para fazer isso. Dá também para levar, por exemplo, a questão dos meus dois filhos, nesse momento, muito em evidência. Entendeu? Eu estou aqui gravando, o Pedro já acordou aqui, o Pedro, que é ascendente em Escorpião, já acordou sonâmbulo aqui umas 2 vezes. Né? Tive que, inclusive, interromper a gravação e esperar o sono dele ficar mais forte. Então, a casa 5 está muito ativa nesse meu ciclo, muito mesmo, né? Então, eu tenho 4 setores em atividade. A casa 3, porque Saturno está na 3, nessa minha idade de 43 anos, a casa 5, a casa 8 e a casa 9. Esses 4 setores estão muito em atividade, né? Então, se você conhece o seu mapa, ou se você estuda astrologia, você também pode levar a exaltação do planeta também, porque
Os planetas, eles regem determinados signos e eles se exaltam. São as duas principais dignidades planetárias. Esse é um fundamento essencial em astrologia. A gente conhecer as dignidades planetárias. Então, se você é estudante de astrologia, saiba de uma coisa. Mais importante do que signo é planeta. E aí, onde os planetas se sentem bem, nesta técnica, esses setores estarão em evidência. E aí, se você quiser ir mais a fundo na técnica, né? Se você quiser ir mais fundo, aí é aquela outra parte lá que eu comentei. Vou mostrar aqui, no meu caso, por exemplo, o Sol está participando, e inclusive reitera aqui, porque é Libra, né? Então, Vênus entra em atividade. E a Lua está em Aquário, ou seja, de novo Saturno aqui. Então, em termos emocionais, aí você pode analisar o ciclo em termos emocionais, por causa da Lua, que está profeccionada, melhor, porque senão faz confusão com a outra técnica lá de progressão, tá? Tem duas outras progressões que é outra coisa, né? Então, isso aqui é profecção, né? Então, a profecção é a progressão do ascendente. Não tem nada a ver com a progressão da Lua. Então, aqui é na profecção do ascendente, onde vai estar a Lua? Onde vai estar o Sol? Captaram? Então, você pode também analisar em termos emocionais, né? O AstroSeek mostra ainda a roda da fortuna no meio do céu. Também em termos profissionais, e aí você pode extrair, só essa técnica só já dá uma leitura de mapa astrológico. Por isso que o astrólogo tem que ter muita massa cinzenta na cabeça para concatenar tudo isso. Não é astrólogos de plantão. Certo, galera? Eu acho que era isso. Aproveitem aí, usem essa ferramenta para olhar o seu ciclo de 2022, para juntar com as previsões que eu vou divulgar em breve. Vou fazer os meus vídeos aí com antecedência, provavelmente ainda nesse mês de novembro, no máximo, começo de dezembro, soltar aí as tendências e as previsões. Se você tiver curiosidade, depois acessa aí na internet, digita Mapa Astral São Paulo, você vai ver um artigo que eu escrevi lá antes da pandemia, falando umas coisas bem interessantes, já meio que, entre aspas, antevendo aí como outros colegas mais antigos de estrada, alguns professores que tiveram a visão do que teríamos nesse ciclo. Muitos astrólogos anteviram, né, esse fenômeno todo pelo qual passamos. A astrologia realmente é uma ferramenta inacreditável que nos dá aí possibilidades de sincronizar melhor com o nosso futuro. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.